Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo, que parte agora, vai até às 22 horas na sua companhia, aqui na nossa Vale TV. A programação da Vale TV que você acompanha pelo canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Canal 6 da NET Claro também para São Leopoldo. Ou também a possibilidade de acompanhar pelo site valetvplay.com ou baixando o aplicativo no seu celular, valeTV.play. Também tem a possibilidade pelas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Pelo Facebook facilita a interatividade do internauta com os integrantes do programa. Você manda o seu recado pelo Facebook e a gente leva para o ar com toda a certeza, agradecendo a sua participação. Tem também a alternativa do WhatsApp. Nessa alternativa, você pode mandar o seu recado e uma sugestão de pauta, por exemplo. O WhatsApp da Vale TV está aí no rodapé da sua TV. Dá uma olhadinha aí, adiciona no seu celular o 99750-1414. Manda o recado para a gente, que a gente vai levar para o ar com muita satisfação pela participação dos telespectadores e dos internautas. E estaremos no ar até às 10 da noite em nome de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Pois bem, nós anunciamos ainda lá na sexta-feira que hoje o programa trataria desse assunto delicado, desse fato que aconteceu em Campo Bom, lá na manhã de 19 de março. Um problema no sistema de abastecimento de oxigênio do Hospital de Campo Bom resultou, pelo menos naquele dia ou nas horas seguintes, resultou em 6 pessoas mortas. Depois desse fato, foi aberto, mais precisamente no dia 22 de março, foi instaurada a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara de Vereadores de Campo Bom. Por isso, recebemos aqui, para falar do andamento do trabalho da CPI, o presidente da comissão, o vereador Jerry Moraes, ao qual eu agradeço a presença e desejo uma boa noite, Jerry. Boa noite, PC, boa noite, Tobias. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco. Esse assunto que realmente como a gente comentou, é um assunto bastante pesado, mas nós, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto representantes da população, nós temos que dar a nossa resposta à comunidade, a gente tem que fazer o nosso trabalho de entender também o que aconteceu nesse dia. E eu sempre tenho colocado, PC, que muito mais do que se procurar culpados, do que se caçar cabeças, como se diz, a nossa intenção também é evitar que isso aconteça, né? Muito mais do que isso venha acontecer novamente em outro lugar. Bom, eu quero saudar também a participação no programa do Dr. Tobias Falcão, que é um advogado especialista em direito público. Tobias, boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, PC, boa noite, Jerry, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui na Vale TV, nesse programa tão querido, não só dos hamburguenses, mas também de todos os telespectadores da Vale TV, que é o Estação Hamburgo, que tu herdaste do nosso grande Rodrigão, e está conduzindo com uma maestria absoluta. Então, quero te parabenizar na condução do teu programa e, mais uma vez, me colocar sempre à disposição aqui da Vale TV, que é um canal que eu tenho o mais estimado carinho, e falar, claro, de um tema que toca a todos nós, todos os cidadãos, em especial pelo fato que a tragédia, a proporção que essa tragédia tomou na vida dos brasileiros, mas em especial dos campobonenses, que já foram aqui no Rio Grande do Sul homenageados com o primeiro caso de Covid, não é? No Rio Grande do Sul, e agora, praticamente um ano depois dessa notícia do primeiro caso de Covid, ocorreu essa tragédia que, enfim, a gente vai poder debater hoje, e muito feliz com a maior transparência possível, né? GR e PC. A nossa ideia é essa, GR, para ficar bem à vontade, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador GR. O que o senhor pode divulgar desde o início desse processo do trabalho da CPI, formada lá dia 22 de março,
De lá para cá, o que a CPI conseguiu apurar e pode trazer para a população? PC, a gente recebeu ali no início até um título de CPI do silêncio, né? Foi bastante debatido isso. E realmente a gente estava segurando e segura ainda a questão dos depoimentos, né? Porque você tem que analisar os depoimentos com calma, vocês têm que interpretá-los para a gente chegar a uma conclusão final do nosso trabalho, do nosso relatório nessa CPI. O que a gente pôde revelar até o momento, e a gente até inclusive fez um resumo há poucos dias atrás, né? São algumas documentações que a gente recebeu e indagações que a gente fez, tanto para o hospital quanto para a Air Liquide, né? A empresa fornecedora do gás, do oxigênio, na verdade o problema foi com oxigênio líquido, né? Então a gente fez um resumo disso e divulgou aí há poucos dias atrás. E tem questões que não podiam passar despercebidos por nós. Chamou muita atenção da imprensa, houve discussões, mas não podia passar despercebido que era a questão do quadro, a evolução do quadro clínico daqueles pacientes que estavam entubados no momento em que faltou oxigênio. Eram quantos naquele momento? Estavam 21 pacientes entubados. Eu acho que tinham 20, tenho certeza, 34 pacientes faziam uso do oxigênio com máscaras de Hudson, o catéter nasal e outros, né? Mas intubados, intubados eram 21. 21 porque já tinha se aumentado ali a nossa CPI, a nossa UTI de Campo Bom, ela tem 10 leitos, né? E estava aumentada em 2, então ela tem 12 leitos. E esses outros leitos aí, que chegam aos 21 para entubar, foi investimento do próprio poder público para poder atender, né, as pessoas nessa situação da Covid-19 e que estava ali... Inicialmente eram 14, depois aumentou, né? Ano passado aumentaram os leitos para destinar a Covid, né? A UTI eram 10 leitos, daí foram praticamente todos atendendo a Covid, né? E foram colocados chegamos a 16 leitos e depois passou posteriormente, né, para 21 com respiradores, né, para poder entubar as pessoas. Então, a nossa preocupação naquele momento também era saber da evolução clínica dessas pessoas que faziam uso do oxigênio naquele momento. E, curiosamente, desses 21, né, os 21 acabaram indo a óbito. E como a gente já comentou aqui, essa questão do Covid, do paciente entubado, há um número alto, né, um percentual alto de pacientes que vão a óbito, né? Então, nós não temos essa conclusão técnica de dizer foi influência da falta do oxigênio. Nós não podemos colocar isso ainda. Nós podemos passar isso adiante para o Ministério Público. E essa é uma pauta da CPI, por exemplo? Oi? Essa investigação também é uma pauta a ser colocada nessa CPI ou não? Não, nós nos preocupamos em ter a informação, né, do quadro clínico dessas pessoas. E encaminha o Ministério Público. Encaminha o Ministério Público. O relatório final é encaminhado, isso, né? Isso e também há um ato louvável, né, que deve ser homenageado o vereador Gerri, na condição de presidente dessa CPI, que é o fato de se apresentar um laudo, né, inicial, um parecer, né, mesmo que não final, mas um parecer apresentando algumas conclusões, né, sobre o trabalho realizado na CPI. E um fato lastimável também é que a gente também convidou, eu acho que foi me informado que vocês convidaram o secretário da Saúde. Foi convidado e não pôde comparecer ao programa. Não pôde comparecer. Talvez fosse muito importante os esclarecimentos eu do município. Ser fundamental a presença dele nessa noite. E essa conduta do vereador em fiscalizar, essa condição do vereador, né, de fiscalizar e poder buscar a representação da sociedade, ela se faz fundamental, especialmente nesse momento de tragédia, em que a transparência se faz essencial, né? E uma dúvida pessoal que eu tenho é a motivação que gerou a instauração da CPI sigilosa, que, claro, gerou um imbróglio, né, social ali, uma pressão natural,
E porque eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de outra CPI, ao menos em âmbito municipal, que tenha sido decretado a totalidade dela, instaurado na totalidade o sigilo. Claro, tu vai defender, proteger uma imagem da pessoa, o sigilo telefônico, né, o sigilo bancário, tudo bem, é justificável, mas toda a CPI... Né? Tobias, você é do direito público, é muito bom falar isso. E eu já coloquei isso em alguns lugares e tenho a maior tranquilidade para colocar isso. Eu sempre digo para as pessoas, nós não abrimos uma CPI para investigar um desvio de recurso, né, uma obra não concluída ou algo, uma licitação com procedimento licitatório duvidoso, alguma coisa nesse sentido. É uma CPI que falava de vidas, né? E Sim. daí aí nós nos reunimos e nós tivemos a transparência da CPI, ela se dá desde o início, que nós montamos o relator, presidente, secretário da CPI e convidamos todos os vereadores para serem membros. Sim, para foi ter o ato o máximo inaugural, possível inclusive. de transparência. Eu acho Sim. isso que é importante, inclusive vereadores de oposição e tudo. E não é uma CPI que ela investiga algo material, né? Não que não seja, não que não nos preocupe, não que não nos chame atenção, ou que nós não devamos fazer, né? Se isso necessitar. Mas é uma CPI que fala de 6 mortes, e isso é uma coisa pesada para as famílias. E a nossa preocupação ali no momento era de não criar expectativas. Em que eu traga uma pessoa para depor, esse depoimento vai para cá, vem outra, esse depoimento vai para cá. Depois que eu analisar todos esses depoimentos, eu consigo tirar uma conclusão, né, mais precisa, e eu não crio uma expectativa para as pessoas. Essa era a nossa frustração, de começar a revelar os depoimentos, isso atrapalhar a investigação, atrapalharia a investigação do Ministério Público, atrapalharia, na minha maneira de ver, a investigação da polícia, e criaria nas famílias uma expectativa que de repente tu criou a expectativa hoje e frustra amanhã. Então, para a gente ter um relatório final mais concreto, a gente optou por isso. Né? Sabe, vereador, a condição de agente público, ela é muito delicada, né? Especialmente porque é uma tarefa árdua. A gente pensa, vereador não faz nada. O vereador trabalha muito. O vereador que se dedica, o vereador que vai atrás, que está lá representando o munícipe, né? Ele trabalha 24 horas por dia. As pessoas não têm noção da carga de trabalho que é o vereador. Não é só da carga de trabalho, é da carga de pressão por todos os lados, né? E por isso que a Constituição ela determina, ela impõe ao agente público o dever à transparência. A transparência ela não é uma exceção, ela é uma regra, né? E eu entendo a preocupação, porque o interesse do ofendido, né, das pessoas que perderam os seus entes e das próprias vítimas deve ser protegido, né, com o sigilo. Mas assim, pessoalmente, eu penso mais uma vez pessoalmente, não foi imposto sigilo na investigação da Polícia Civil. Não foi imposto sigilo no mandado de segurança que corre no judiciário. Por que o órgão representativo dos interesses da sociedade, políticos, né, impôs o sigilo, se nenhum dos outros pôs? Na verdade, não é que a polícia não impôs, né? Na verdade, a Polícia Civil fornecia documentos quando era solicitado, através dos advogados, inclusive, e nós também fizemos isso. Uhum. Né? Quando vinham os advogados, nos solicitavam os advogados da família. Dos familiares. Esse eu ia perguntar, as famílias têm acesso? Têm acesso, os advogados receberam. Quando nós tentamos ser um pouco mais amplos, democráticos, mais amplos, e liberamos numa oitiva a presença de algumas pessoas, e isso acabou parando lá na 0 hora.
né? Então, isso já nos prejudicou um pouco, porque criou exatamente Vocês o que eu tava falando. atribuem, então, esse vazamento, suposto vazamento, para os advogados. Quando nós tomamos a atitude de retomar as oitivas, como nós víamos fazendo inicialmente, não houve mais vazamento. Não houve mais vazamento. Mas assim, ó, em nenhum momento nós deixamos de fornecer documentos para quem nos solicitava formalmente, né? Sempre foram fornecidos. Todos os documentos. Todos os documentos foram fornecidos. Porque eu vi nesse processo, porque ele é público, né? Sim. E aí, como eu me interessa, é um tema importante para o cidadão, e eu também, como advogado, me interessa muito esta matéria. Eu fui olhar o habeas corpus, né, impetrado pela advogada e pelo advogado que cuidam das famílias, e vi que ali tem um boletim de ocorrência dizendo que não foi franqueado a totalidade dos documentos, né? Foi deferido o acesso imediato aos documentos já produzidos, né? E ali consta um boletim de ocorrência dizendo que as filmagens, as gravações dos depoimentos não foram franqueados. Eles foram franqueados. O que aconteceu nesse caso? Serão. Serão. Assim, essa é uma questão técnica que nós fomos atrás para agilizar, né? Até para... Porque, vamos ser sinceros, né, Tobias? Não se faz CPI todos os dias, né? Claro. Então a gente se preocupou nas oitivas, enorme. nos depoimentos de gravá-los. Nós gravamos todos eles, né? Foram filmados. E o que a gente fez? A gente agora está fazendo um trabalho em cima disso para que isso seja transcrito. E eles já estão sendo transcritos. Uma degravação. Isso, uma degravação, perfeito. Daí nós já vamos anexar ao processo também. Vocês vão entregar o material degravado e não as filmagens. Isso, degravado. Se solicitarem as filmagens, também não terá problema nenhum. A partir do momento que nós concluirmos... Eles não solicitaram as filmagens, por exemplo. Tá? Eles não chegaram a solicitar as filmagens. É que nós não tínhamos concluído ainda, né, o processo, então a gente resolveu segurar um pouco as filmagens. Entendi. Todas as pessoas foram ouvidas ou tem mais gente a ser ouvida pela CPI? Tem mais ainda. Nós inclusive, tem uma situação da Air Liquide em que ficou um vácuo. Até eu posso abrir o jogo com vocês, vamos ser bem sinceros. Porque há uma ligação, acho que aquele relatório descreve direitinho, né? Há uma ligação do funcionário do Hospital de Campo Bom no dia 18 para a Air Liquide, né? Para que ela abasteça o tanque, porque o tanque está numa situação crítica, né? No nível crítico. Isso não acontece no dia 18. E no dia 19, quando o rapaz da manutenção do hospital chega e vai fazer a leitura do tanque, ele se depara com o tanque vazio, com o tanque zerado. No dia 18. No dia 18. Só que esse funcionário é um funcionário que ele não tem a formação, não está capacitado para tomar decisões ali, que seriam as decisões importantes de repente naquele momento, né? E ele vai até a manutenção e comunica o pessoal da manutenção, e nisso ele já é chamado para dentro do hospital, já começa às 7 horas da manhã, já começa a ter alguns transtornos, né, na relação de falta de oxigênio. Aí, nesse período, entra a primeira bateria, porque são 2 baterias reservas, né? Ele tem 2 baterias reservas no sistema. Aí entra a primeira bateria, e essa bateria dá um fôlego, né? Até o momento, até próximo das 8 horas, que é o momento em que ela se encerra, essa bateria, e daí começa a correria, porque a outra tem que ser acionada manualmente. E daí, no acionar essa bateria também, algumas pessoas ali se atrapalharam por não ter essa pessoa lá com conhecimento, né? Do funcionamento todo do setor de oxigênio. Isso vocês apuraram por meio dos depoimentos. Tudo Por isso meio que tu dos tá depoimentos, de documentação e tudo mais. dizendo. Já que a empresa foi citada, eu acho que é importante a gente fazer uma pergunta para o presidente da CPI. A empresa se manifestou de que forma em relação a todas essas perguntas que vocês devem ter encaminhado para eles? Por meio de nota, por meio de depoimento presencial, como funcionou? A empresa foram 2 pessoas da empresa para dar depoimento, um diretor e o diretor e o comercial daqui, o funcionário do comercial da Air Liquide. Eles foram dar depoimento, então, através desses depoimentos que a gente chegou a essas conclusões, né? De que realmente
é uma sucessão de erros, né? É uma sucessão de erros ali que começa, eu acho que, na minha maneira de ver, começa também pela gestão do hospital, pelo fato de o funcionário não ficar ali naquela cobrança. Agora é fácil, né, Tobias? Vamos dizer assim, falar. Claro, é fácil falar, mas assim, claro. Depois que aconteceu... Mas o sinal de alerta surgiu no dia 18. No dia 18, tinha um sinal de alerta. Só que nós tivemos um problema no dia 14. Já teve um problema no dia 14. Só que no dia 14, esse funcionário ainda trabalhava no hospital. Esse funcionário que tinha sido preparado pela Air Liquide para Quem é o fazer esse Jason? controle. O Jason é um engenheiro, ele era responsável pela manutenção do hospital. E a gente ficou sabendo do Jason a partir de uma matéria da Zero Hora. Sim, sim. O Jason era engenheiro, ele era responsável pelo oxigênio e ele tinha esse conhecimento do local, aquele conhecimento de campo ali, né, do trabalho com oxigênio, da reposição do oxigênio. E ele estava trabalhando nesse dia? Ele teve um problema no dia 14, só que ele se preocupou, ele foi até o hospital, ele cobrou da empresa e conseguiu repor, né, esse oxigênio. Então, a troca houve naquela semana, no dia 15, se não me engano, dia 15, entrou uma empresa nova na manutenção, né? Então, até dia 14 era o Jason que prestava serviço e depois passou para uma outra empresa. Para uma outra empresa. São empresas terceirizadas, né? Pela gestora do hospital, para fazer esse serviço de manutenção. Deixa eu entender. O Jason, então, ele era o técnico responsável pela manutenção do... Ele prestava um serviço também terceirizado. Ele era o técnico. Ele foi ouvido pela CPI? Foi. O Jason foi ouvido. Quem está faltando ser ouvido na CPI? Está faltando, após o comercial da Air Liquide, quando o Marcelo da Air Liquide recebe a ligação do hospital, está faltando esse funcionário responsável para o qual é passado a informação para abastecer o hospital de Canoas. Esse não foi ouvido ainda. Esse não foi ouvido, esse nós vamos ouvi-lo agora. Eu não gostaria de citar o nome dele, que a gente não citar o nome antes de ser ouvido. Eu acho que nem precisa. Eu acho que importante é citar que ainda tem pessoas a serem ouvidas E do executivo, quem foi ouvido? Do executivo, nós conversamos com o secretário, João Paulo, né? Tivemos uma conversa com ele. Que não está aqui hoje, uma pena. Fomos até. Mas ele foi ouvido informalmente ou foi ouvido como testemunha? Não, ele foi ouvido como testemunha, mas nós fomos até a prefeitura. A sessão foi uma sessão, não foi um depoimento, não. Não houve um depoimento dele. A gente não entendeu que... Foi uma conversa. Porque a CPI, ela investiga o fato, né, lá, da falta do oxigênio. Ela não investiga a contratação em si, por exemplo. É isso aí. Nós temos que entender, né, o que aconteceu naquele momento em que faltou oxigênio. E é isso que a gente buscou para dar uma resposta para a comunidade, né? A CPI está investigando os títulos protestados também? Não, porque a gente entende que isso seria uma tarefa de repente até do Ministério Público, né? Mas a gente não entrou ainda nesse norte da empresa. Nós estamos focados, até porque nós teríamos que abrir uma outra CPI, focados no responsável do fato em si. Isso, Entendi. Se nós fôssemos investigar esses outros assuntos, nós teríamos que abrir... Não foi levantado, por exemplo, na CPI, alguma possibilidade da falta de crédito, uma eventual falta de crédito? A todo momento foi. A todo momento foi. Nós questionamos... a própria empresa Air Liquide, questionamos os diretores do hospital, o pessoal das compras, e não havia nenhum pagamento em atraso com a Air Liquide pela gestora do hospital. Em nenhum momento houve atraso do município, de pagamento do município para a gestora do hospital, né? Inclusive até houve mais repasses em função do Covid, houve um acréscimo na receita, né? Nos repasses para repor esse aumento que teve de atendimento do Covid, né? Porque ele gera um custo muito maior de medicamentos, de insumos, de materiais. Mas quem faz a efetuação da compra do ar? É a prefeitura? É a administração? Faz uma licitação? Ou enfim? Ou é a própria associação? A hospital. É a gestora do hospital. É a gestora do hospital. São Miguel que faz através de uma licitação pela prefeitura também? Não. Eles fazem uma compra direta. Não existe nenhuma compra?
Não existe nenhuma compra a prefeitura pelo hospital? compra, a prefeitura compra para os postos de saúde, para o PA, né, em alguns lugares que utiliza. Mas não para o... Não, para o hospital. O hospital ele tem um contrato separado, Entendi. onde a empresa se responsabiliza por essa questão do oxigênio. Então a existência indiscutível dos títulos protestados, acima de 1 milhão, não comprometeram essa entrega. Não, Porque fato, ponto essa fatalidade que muito aconteceu, não. Pelo vereador Celcinho, né? Uhum. O vereador Celcinho levantou essa possibilidade. Não, inclusive saiu reportagens sobre isso, né? Eu acho que na Zero Hora também até saiu reportagens sobre... Mas o histórico da empresa, para nós, nós não podemos misturar isso, né? Nós estamos investigando o fato. Vocês, como o CPI, é um fato da falta de oxigênio. Ou se houver algum problema na prestação de serviços em Campo Bom, daí sim, daí nós teremos que investigar realmente. Né? Perfeito. Bom, eu tenho que chamar o intervalo agora. A Valquíria Regina Weber está dizendo boa noite, bancada, muito triste tudo isso. O Carlos Fonseca mandou uma boa noite aqui aos integrantes da bancada e o pessoal que está se manifestando aqui pelo Facebook. Bom, eu vou chamar o intervalo. Já que nós estamos falando em oxigênio, a gente está falando lá no material que faltou pressão para distribuição, tem outra questão importante que eu quero abordar no início da segunda parte do programa, o vereador presidente da CPI de Campo Bom, sobre a falta de oxigênio no hospital, que é o vereador Jerry Moraes, é a pressão política. Como está sendo a pressão política nesse processo da CPI dentro da Câmara de Vereadores? Até eu quero ler uma nota depois da coluna do Jornal NH, do João Carlos Ávila, editor de política, que ele colocou uma nota hoje que me chamou a atenção na sua coluna. Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, a gente vai tomar uma água e já voltamos. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. De volta com Estação Hamburgo. Vamos com vocês até às 10 horas da noite. Em nome de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel, os parceiros de Estação Hamburgo, que hoje está recebendo aqui o presidente da CPI, na Câmara de Vereadores de Campo Bom, Jerry Moraes, sobre o fato lamentável da morte de 6 pessoas, desse fato que aconteceu em Campo Bom na manhã do dia 19 de março deste ano, resultando na morte de 6 pessoas, ainda apurada a morte de mais pessoas, ainda não comprovado se for por consequência desse fato ou não, isso está sendo investigado, e também do advogado especialista em dinheiro público, o Tobias Falcão,
presente também nessa bancada. Repito, para você que está ligando a TV agora, que nós convidamos também o secretário da Saúde, o João Paulo, e para participar do programa ele não pôde comparecer. Também no começo do programa, eu salientei que você está vendo o programa pelo Facebook, pode mandar sua pergunta, mandar seu recado, ou pelo WhatsApp, que daqui a pouco vai aparecer aí no rodapé do seu televisor, o WhatsApp aqui da Vale TV, aí está, o WhatsApp aí na Vale TV, para você mandar o seu recado. Salientei também antes do intervalo, que o colega jornalista João Carlos Ávila, na sua coluna de política do jornal NH, ele escreve o seguinte, numa nota com a foto do camarada que está do meu lado aqui, o presidente Jair Moraes. Bênção da executiva. O vereador Jair Moraes, uma das novas lideranças do MDB de Campo Bom, liberou relatório prévio daquela que poderia ser a CPI do silêncio. Daquela que poderia ser a CPI do silêncio. Ele comanda a comissão que apura mortes por falta de oxigênio no Hospital Lauro Reus. Pois bem, é Lauro Reus ou Reus, Cássius? Reus, o correto é Lauro Reus, exatamente. Eu me lembrei que ele me fez essa observação. Pois bem, como a orientação era para não vazar nada antes dos relatórios do Ministério Público e da Polícia Civil, claro que teve pressão. E GR se reuniu com a executiva do MDB que deu a bênção. E mais, concorda com o adiamento da divulgação do relatório final para junho, o que possivelmente possibilitará a juntada de novos depoimentos e documentos. O que você tem a dizer sobre essa nota do João Carlos Ávila, presidente? Primeiro vamos falar do presidente do meu partido, né, o Giovanni Feltz, é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. E olha que eu não fiz campanha para ele na última eleição, viu? Fiz campanha para o seu Moreira, mas eu tenho respeito, o Giovanni sabe o respeito muito grande que eu tenho por ele. Tenho orgulho dele ser presidente do nosso partido lá em Campo Bom. E a gente sempre discute essas questões políticas, né? Mas, na verdade, a nota, o resumo da CPI, ele saiu com a decisão do grupo da CPI. Tá? O grupo que é composto, vou te dizer... Por gentileza, então, por quem? Quem compõe? Composto pela vereadora Jennifer, vereador Jefferson, professor Jefferson, professora Jennifer, a professora Sandra, vereadora, Adilson Tareco. Adilson Tareco é o relator, professora Sandra é secretária, o vereador Alexandre Hofmeister, vereador Victor Souza, seriam esses que compõem a CPI. Já Alexandre Hofmeister era o presidente? É o presidente da Câmara de Vereadores. Ele compõe a CPI? Ele é membro da CPI. Ele é membro da CPI também. Perfeito. E os outros vereadores que não... Os vereadores, perdão, a vereadora Caiane também é. Tem mais uma vereadora. Falta então o vereador... O vereador Celso pediu licença para não participar. Ele fundamentou? Ele argumentou que teria muita correria, muito trabalho. A gente entendeu, tudo bem, tranquilo, segue o barco. E o vereador Jair Wingert também pediu licença da comissão. E o vereador Vitor? O vereador Victor faz parte da comissão, é membro da comissão. E essa questão do PMDB, o PMDB, como tu abriste essa brecha agora no teu pronunciamento anterior, o PMDB apoiaria uma outra CPI para investigar a associação? Porque, claro, a gente sabe que a CPI ela tem que seguir um rito, né, que fica restrita ao fato determinado. Sim, certo? sim. Então, claro que a gente entende que há restrição na amplitude do que vai ser discutido ali. Então, nesse sentido, o PMDB também apoiaria essa abertura? Eu já respondo a tua pergunta, só quero concluir a pergunta anterior. Tá? O resumo da CPI, na verdade, ele foi divulgado pelo grupo da CPI, né, onde estão todos os vereadores ali. Então, todos avalizaram aquele resumo ali que foi feito, né. E daí eu comentei com o Giovanni, eu converso com ele, eu conversei com ele, ele disse, olha, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, essa transparência é importante, né, pela questão política e tudo, e por isso que eu acho que saiu essa nota aí, mas tranquilo, assim, a gente não tem intenção política de usar a CPI para isso, aquilo ou aquele outro. A nossa intenção é entender realmente o que aconteceu. Né? Porque nós estamos falando, eu volto a insistir nisso, nós estamos falando de 6 vidas, né, que se perdeu naquele dia. Então,
A gente quer realmente entender, né, e passar para o Ministério Público, né, a situação mais clara possível, né, para o Ministério dar andamento. Quando tu falas na questão de abrir uma outra CPI, a gente até agora, nesse momento, não tem esse entendimento, né? Não tem esse interesse também, mas o trabalho de uma CPI, ele é muito complexo, né? A gente vai analisando relatórios, vai analisando, documentos, né? E acaba chegando, às vezes, a algumas conclusões, mas no momento não há essa intenção, não. Não há um entendimento pessoal, até teu, como na condição de vereador e fiscalizador, ex-secretário. Né? No momento, não. Tem que ser bem sincero contigo. Tem uma questão que é importante a gente salientar para quem não é morador ou moradora de Campo Bom e não conhece como é formatado o processo político da cidade. A gente falou do MDB, mas temos que salientar o seguinte: o prefeito de Campo Bom é Luciano Orsi, do PDT, correto? PDT. O seu vice-prefeito é Paulo Gomes, do MDB. Do MDB, por isso que eu quero salientar isso, porque quem não conhece Campo Bom, o presidente é do MDB, da CPI, o prefeito é do PDT. E aí nós estamos falando dessa pressão e desse aspecto político partidário que sempre, de uma maneira ou de outra, ele entra em discussão. Aí alguém vai me dizer, não, PC, isso não acontece. Poxa, a gente está vendo aqui no nosso território brasileiro, que quando se fala em vacinação e mortes, mais de 400 mil, quase 500 mil pessoas, o que quase mais se discute no dia a dia é a interferência político-partidária na discussão. Bom, eu fiz essa observação para as pessoas que não moram em Campo Bom entender o processo. A natureza da CPI é uma natureza jurídico-política, né? Diferente da investigação do Ministério Público. Por isso que eu também discordo, claro, com todo respeito, mas eu discordo da posição do senhor quando o senhor diz que o sigilo imposto na CPI, ela influenciaria a polícia, influenciaria o Ministério Público, porque eles são órgãos calibrados, né, formatados para isso. Formatados, e não só isso, eles são independentes, né? Eles atuam com independência e com restrições, né? Eles são impedidos de agir politicamente, o que a CPI é autorizada. Então se autoriza a CPI a agir politicamente, inclusive intervindo em decisões políticas, né? Por exemplo, a gente vê a CPI que trata de mais de 400 mil mortes sendo exposta na televisão todos os dias. O que acontece com a CPI de Campo Bom, diferente da CPI nacional que é exposta na televisão, né? Então as pessoas legitimamente, como a gente até conversava no intervalo, questionam, né, qual o interesse que está sendo protegido, né? Porque para se decretar sigilo, há a necessidade de defender os interesses do ofendido, né? No caso, famílias das famílias, pessoas mortas, né? Então, qual é a relação que impede, em Campo Bom, o sigilo, impede a divulgação, né, total para a comunidade, que tem interesse direto, que está sendo atendida por este hospital, que também vale a pena ressaltar, foi excluída da administração do Hospital Nossa Senhora das Graças, junto com a ABC também, outra associação, que administrava um conjunto pela gestão anterior, né, do Busato. Eles criaram uma portaria para intervir no Hospital Nossa Senhora das Graças, considerando uma série de irregularidades contratuais, né? Então já existe um histórico que relaciona esta associação a algumas questões muito complicadas que exigem e demandam muita transparência. Então eu acho que o senhor às vezes está numa condição de uma enrascada, né? De ter que segurar essa batata quente, né? Mas eu gostaria de fato de entender o que impede em Campo Bom ter a divulgação dos fatos da CPI, que é política e jurídica, e no nível nacional, que investiga 400 mil mortes, não haver esse sigilo.
Vamos lá, Tobias. No início, quando nós começamos a CPI, como eu já relatei antes, a nossa intenção, apesar de ser política, ela é política e não adianta a gente fugir disso. Sim, né? é dentro da Câmara de Vereadores. É dentro da Câmara de Vereadores. Então, ela é mais buscada pela imprensa, pelos órgãos de comunicação e tudo. Mas assim, nossa intenção desde o início foi de realmente, né, identificar o que tinha acontecido. Então nós focamos nisso. Então a gente levou esse trabalho muito mais a sério, talvez, do que algumas pessoas pensem, né? Talvez algumas pessoas, o GR vão montar a CPI para fazer isso, vou montar a CPI para fazer aquilo, sabe? A CPI vai virar em pizza, não sei o quê. Não, nunca me preocupei com nada desses comentários, nunca. E nunca me preocupei com a questão da transparência também, porque eu sabia do trabalho e da seriedade que nós estamos fazendo. Nós temos material riquíssimo dentro da nossa CPI hoje. Nós temos um material riquíssimo ali de investigação e que vai ser fornecido ao Ministério Público, né? Então, a CPI não tem como você esconder ela das pessoas, ela vai se tornar pública. Mas Ali, por quê? Ela sim, vai se tornar mas pública, porque até então não. Sim. Não se tornou público desde o começo. Não parcialmente, como nós falamos desde o início, até Sim. para não atrapalhar. E a gente considera que isso foi importante para o sucesso da investigação. Certo. Segurar alguns depoimentos, porque na verdade... Essa estratégia de vocês, tu acredita que eu deu acredito que deu resultado? certo, que vai dar um resultado bom. Há quanto tempo tu tá na política, Gê? Política partidária para valer Como vereador, segundo mandato. Tá, mas na política bem mais tempo. Bem mais tempo. Então tu já tem uma experiência muito grande em saber o seguinte, o cidadão e a cidadã de Campo Bom, já que a CPI é política, é dentro da Câmara de Vereadores, entre vocês, em algum momento, há aquela discussão de preservar o prefeito Luciano Orsi, que não seja prejudicado de alguma forma com a CPI, ou não há essa discussão? Vamos ser sinceros, PC, se tivesse isso, não teria montado a CPI. Porque até assim, não tem como você largar um barco na água e ele não andar. Né? E a gente sabe que a CPI ia ter que trabalhar em investigação numa prestadora de serviço público do município. Né? Investigação que nós estamos fazendo ali. Mas focados no fato. Agora, em nenhum momento, isso passou pela minha cabeça. Pode ter certeza Como disso. presidente da CPI, não. Como presidente da CPI, não. Mas nenhuma discussão lá dentro aconteceu isso. Acontece, tu sabe que acontece. Exatamente, é isso que eu fico pensando. Porque assim, principalmente na divulgação do resumo. Perfeito. Principalmente na divulgação do resumo da CPI. Né? Porque assim, quando você revela fatos, quando há fatos não tem argumentos, né? Perfeito. E quando você revela fatos, e são relatórios mandados pela direção do hospital mesmo, pela direção do hospital. Então, em todos os momentos, nós respeitamos as empresas, as pessoas, e a gente trouxe esses documentos e só falou daquilo que a gente realmente tem certeza. Aquilo que a gente tem documentos na mão. Uma outra questão que eu quero tirar uma dúvida, eu posso estar errado. Tem alguém dentro do departamento jurídico da Câmara com o sobrenome Orsi? Tem, a doutora Gabriela Orsi. Ela participa de que maneira na CPI? Ela? O que ela é do prefeito? Assessora, ela é sobrinha do prefeito. Ela é sobrinha do prefeito. Sobrinha do prefeito. E ela trabalha na assessoria jurídica da Câmara. Ela já era jurídica da Câmara antes. Sim. Então ela tem que fazer o trabalho da CPI, né? Ela está dentro do processo da CPI, obviamente. Não, ela não tem como fugir. Exatamente. Ela teria que auxiliar. Ela que dá os caminhos, porque ela é do departamento jurídico. Sim. E ela é sobrinha do prefeito Luciano Orsi. É que eu vi, dentro de todos os nomes que surgem, eu ouvi ali Orsi. Mas quem é essa? Não tinha como ela fugir do processo, né? Porque... Pois é. Justamente ela está no departamento jurídico da Câmara e o prefeito é Orsi. Mas vou dizer assim, admirável, transparente, não, me chamou atenção. Profissional, porque o Tobias, que é da área, acho que mais importante nessa hora é ser profissional. Mais importante nessa hora é ser profissional. Foi até o que eu disse para os meus colegas, né, enquanto políticos. Vocês têm que ser mais profissional do que político agora, para a gente fazer um bom trabalho. Porque
essa questão, Tobias, de falar de vidas é complicado. Pois É muito complicado. muito. Então a gente tem que levar realmente o trabalho a sério. Então eu acredito que nós vamos dar uma boa resposta lá na frente para a comunidade. Não, porque o desvio de recursos, a pressão é muito grande da população em cima de vocês, vereadores. Não só de Campo Bom, Distância Velha, Sapiranga, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Mas nós estamos falando de vidas. Ah, sim. Com Quando há uma certeza, CPI que trata o desvio de recursos, já a pressão é muito sim. grande. Mas nós estamos falando de vidas. De vidas. E não importa É. se são 6, 21 ou 400 e poucas mil. Exatamente. Então a pressão é, verdade. muito grande. Cada em cima... vida tem Não, se uma fosse vida uma. tem, Então é. imagina a pressão em cima do resultado da CPI e desses elementos que vocês estão colhendo e vão jogar para o Ministério Público. Sim. Esses elementos são fundamentais para ver que tipo de trabalho vocês fizeram. O próprio Ministério Público vai apreciar o trabalho que vocês fizeram. Mas, deram bons elementos para a gente trabalhar. Ou não. Posso Não vai te confessar dizer não. uma coisa, pessoal? Pode falar, claro. Olhando a CPI do Senado, eu gostei da nossa CPI. Tu traçando esse comparativo, lá tu tá vendo que tem outros interesses. Olha, Vereador, me diz uma coisa. Boa, essa eu gostei. Os depoimentos que foram colhidos, foram filmados e estão com a equipe de televisão da Câmara, sendo masterizados, né? Eles vão ser disponibilizados depois da CPI ou vai se manter o sigilo? não, eles serão disponibilizados. Porque daí Na íntegra? Na íntegra. O material bruto desse conteúdo, vocês têm posse? Desse conteúdo dos depoimentos, ele está sendo trabalhado ainda. Ele ainda está sendo... nós temos, acho que, metade dos depoimentos já transcritos. Tá, não, eu digo, a gente fez o depoimento e saiu o depoimento na íntegra. Vocês têm o material do depoimento da íntegra, o vídeo de todos os depoimentos? Sim, todos. A Câmara de Vereadores tem esses vídeos, a tem. posse deles. Sim. Tá. E esses vídeos, eles vão ser entregues para os representantes a íntegra vai ser entregue aos representantes, se solicitada. Se solicitado. Porque depois de transcrito, na verdade, ele vai ter todo o teor do depoimento, né? Então, mas é importante, eu acho que a questão do vídeo, eu acho que ela é muito interessante Porque ela para interpretar. ela mostra a tem expressão, a questão da né? expressão. Tem a questão da expressão. Ela é muito importante. Sim. Né? Você observar os depoimentos depois, novamente, porque quando a gente está trabalhando no depoimento, você está interrogando, às vezes você não consegue ter aquela visão total das Sim, expressões. Né? É incrível, né? A gente percebe isso no WhatsApp, quando a gente conversa por texto, a pessoa diz, pô, tu me xingou. Não estava te xingando, eu estava falando. As pessoas têm uma percepção diferente, né? Quando lê um livro, cada um lê. A nossa situação de hoje com as máscaras já muda tudo. Exatamente. A nossa expressão desaparece. Exatamente. E quando a gente lê um livro, cada um lê e vê uma coisa diferente, né? Então a leitura tem essa característica de levar a lugares diferentes, mesmo falando sobre a mesma coisa. Quando tem o vídeo, ele já é mais preciso, né? Tem um recado aqui da Gladys de Domênico, ela está dizendo importante a transparência e os esclarecimentos. Aliás, antes que termine o programa, eu quero dizer mais uma vez, eu acho que o Tobias salientou isso, agradecer a presença e salientar a sinceridade que o senhor está sendo aqui com o presidente da CPI. Em primeiro lugar, ter aceito o convite. Em segundo lugar, estar aqui e não fugindo de nenhuma pergunta. Eu acho que é fundamental. Uma pena que não está aqui o secretário da Saúde do município, né? Para a gente fazer um conjunto de informações. É essa condição que nos coloca na vida pública, né, PC? Pois é. Parabéns. Parabéns, eu acho que é por aí. Tobias. No andamento da CPI, isso me permite uma dúvida que eu queria já ter feito antes, ter perguntado antes. No andamento da CPI, foi verificado algum erro no processo licitatório? Nós pedimos a cópia do processo licitatório e agora a gente vai averiguar ele com mais calma. Né? Então, por isso que até também está sendo estendido um pouco mais a CPI. Vai até quando? Tem prazo? Nós não temos prazo. Nós temos os 90 dias fechariam lá em 22 de junho, por aí, 20 de junho. Então, a gente pretende concluir dentro dos 90 dias. Né? Só que não há possibilidade de concluir agora, no final de maio, como a gente estava prevendo.
Até porque eu sempre comentei, né? Eu nunca dei isso como uma data certa, né, PC? Porque eu sempre comentei, de repente pode surgir alguma oitiva a mais que a gente tenha que fazer, né? Pode existir algum documento que a gente tenha que analisar e a gente vai ter que estender o prazo. E funciona mais ou menos assim, eu estou tentando entender. Vocês estão numa reunião, integrantes da CPI, e algum de vocês diz assim, acho que deveria ouvir mais pessoas. Como funciona esse processo? Se o presidente acha que sim, tem uma votação, como é que funciona isso? É votado. É votado. Às vezes é votado, às vezes a maioria foi consenso. A maioria Temos que ouvir mais 2 pessoas, essa e essa. Ok, vamos é por aí. E aí você tem que administrar também a questão política, né? Aí entra o lado político. De que forma? O que eu entendo, PC? Você não pode ir lá chamar uma pessoa simplesmente porque politicamente ela vai te beneficiar você interrogá-la na CPI. Mas para a investigação e para o esclarecimento do fato, aquela pessoa vai ser relevante? Se ela não for relevante, para mim não tem por que ela ir. Então, o secretário de saúde, por exemplo, não é uma pessoa relevante a ser escutada. O secretário de saúde até o momento, não. Oficialmente. Oficialmente. Né? Se a prefeitura, vamos lá, Tobias, se a prefeitura tivesse com recursos atrasados, que não foi que a gente entendeu até o momento, não foi que a gente viu. Se a prefeitura tivesse sido negligente com o hospital e tivesse alguma influência no fato da falta de oxigênio, como a contratação, como você falaste, né? Não é a prefeitura que contrata o oxigênio, quem contrata é o hospital. Aí eu entendo que nós deveríamos sim. Mas a própria quebra, suposta, eventual quebra do contrato licitatório não ensejaria esse chamamento? Aí seria uma outra parte do processo, né? Eu entendo que nós deveríamos abrir uma nova CPI, né, com outro enfoque, e daí então que pode acontecer. Ouvir essas pessoas. Se surgir um elemento novo nesse processo citado pelo Dr. Tobias. Até então, não. Vocês estão trabalhando sobre o falta de oxigênio. A falta de oxigênio. É isso aí, é o objetivo. Fato determinado. Pronto. Fato determinado é esse. É isso aí. Se houver um outro elemento novo, surge uma nova CPI. Se houvesse um elemento novo, aí se abre uma nova CPI. A íntegra do relatório é aquele que consta no site, na matéria redigida no site da Câmara de Vereadores. Ou existe uma outra íntegra do relatório? Ele é um resumo, né? Ele é um resumo. Tem mais informações. Tem mais informações. Que a gente vai ele está disponível em alguma plataforma? O que consta no site da Câmara de Vereadores no site da Câmara. É a íntegra do... Entendi. Perfeito. Bom, a gente está estourando o tempo aqui. Eu só quero dar um recado aí para a população de Campo Bom. Se tiver alguma bronca aí, criar uma CPI aí na Câmara de Vereadores de Campo Bom, tá aqui o cara, o Jegue. Chama o Jegue, ele quer ser o presidente de todas as CPIs da Câmara. Onde tem bronca, lá estou aí. Que bronca, tio. Não, mas a gente está indo na vida pública é para isso, né? Claro, eu acho que a gente tem que assumir essas funções, a gente está ali para dar resposta para as pessoas. Né? Mas, Jerry, uma coisa importante ser dita e bem esclarecida, a tua postura em estar aqui, né, esclarecendo de peito aberto para a gente, inclusive mostrando as tuas convicções pessoais, né, já dá uma cara diferente para o que vem se falando sobre esse silêncio, esse pacto do silêncio, né? E em relação a isso, já quebrou aquela sensação que eu tinha quanto à CPI do silêncio. Sim. Eu já fiquei, opa, por quê? A gente só gostaria, né, que ela fosse ampla e divulgada na TV Câmara. Né? Mas eu acho que esse é um primeiro passo e ele está sendo dado por ti e merece... Parabéns. Bom, parabéns não, obrigado pela presença. Será sempre eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Aceito o convite e ter participado do programa. Obrigado, Jack. Parabéns. Obrigado. Manda também um abraço para os colegas da CPI que estão fazendo esse trabalho, não só importante para a população, mas muito, muito, muito importante esclarecer fatos para essas famílias, né, que perderam esses entes queridos dessa forma absurda. Eu falei antes de entrarmos no ar. Você tem a possibilidade de sobrevida, de socorro aonde você vai, no hospital, certo? Aí você está no hospital. A sensação que você tem, puxa, agora eu tenho chance de me recuperar. E ali acontece o fato. É isso que foi dolorido, doloroso. Isso dói muito. Isso dói muito, né?
Porque tu não tem a perspectiva de socorro, bom, aconteceu, agora tu tem e perde. E são várias situações aí, né? Os profissionais envolvidos, vamos dizer, os profissionais da saúde, por exemplo, eles estão há 1 ano trabalhando sob pressão na questão do Covid. Perfeito. Né? Médicos, enfermeiros, técnicos. Eu acho que agora vamos politicamente falar, o poder público em si municipal dando essa condição, porque além dos repasses normais estarem acontecendo sem nunca faltar dinheiro para o hospital, ainda teve um repasse de quase 3 milhões aí, por volta de 2.900, por aí, uma coisa assim. Um repasse extra, né, do para governo auxiliar federal. na questão do Covid, né? Então, e daí acontece uma fatalidade dessa, E tem um detalhe só para fechar, agradecer também ao Dr. Tobias Falcão. A gente teve cuidado, eu pelo menos tenho, e eu gostei de vocês, que ninguém tratou aqui de pré-condenar ninguém. Não. Eu sempre tenho muito cuidado quanto a isso, sabe? Fazer uma pré-condenação de alguém baseado em primeiras informações de uma CPI. Isso não cabe a nós. Até porque o PC e Tobias, uma coisa que nós já discutimos dentro do grupo da CPI, é que uma parte do relatório, vai ser feito um relatório em separado, sabe? Para apurar as falhas, e a gente vai distribuir para os hospitais da região de médio porte. Recomendações. Recomendações. Perfeito. A nível do Hospital Lauro Reus. Que se evite isso. Boa. Uma cartilha. Obrigado, doutor recomendações. Tobias. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar participando dessa bancada, em especial tratando sobre um tema de extrema importância, não só para a nossa região, mas porque também essa matéria virou notícia mundial. O mundo inteiro ficou sabendo dessas 6 mortes. Então, eu lastimo muito, né, a gente ter passado por isso e ter que estar aqui hoje falando sobre essa tragédia. Mas, de qualquer forma, eu acho importantíssimo que a mobilização governamental, do legislativo e de todas as investigações que estão sendo feitas do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Polícia Civil, bem como também pelos trabalhos realizados na CPI com a presidência do vereador Jair Moraes. PC, quero agradecer demais, mais uma vez, o convite e deixar um forte abraço para os nossos telespectadores aqui da Vale TV, canal que eu tenho um carinho inestimável. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer também ao Juarez Boniati, colocou aqui belas colocações dos debatedores. Belo programa. Obrigado pela audiência, Juarez. Obrigado ao Cássio. Que esse se virou, hein, cara? Esse aí está sempre à disposição, tu aciona ele, ele vai atrás, ele aciona, ele faz contato com os vereadores, trouxe aqui o presidente. Obrigado. O Cássio, ele vai passando de presidente em presidente na Câmara e ele fica Porque é competente, né? É competente. Obrigado, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos. Obrigado, Tecnolar, 30 anos, e Sebratel, os parceiros do Estação Hamburgo, que fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência. E nós voltamos amanhã, 9 da noite, sempre com a prioridade para assuntos comunitários. Até lá, tchau.